Bem-vindos mais uma vez aos vídeos do sistema de saúde. Esse segundo vídeo sobre o módulo de assistência, né? Vamos falar de como os pacientes são encaminhados aos médicos, aos dentistas e como é que eles retornam esses pacientes à área de assistência para que possam serem executados alguns procedimentos, para que recebam medicação, enfim. A gente vai entender como isso funciona agora. Então, no vídeo anterior, a gente encaminhou esses dois pacientes ao consultório, o Marciano e o Jonatas. Um já passou pela área de assistência, o outro ainda não. Então, nós vamos antecipar um pouquinho para mostrar para vocês o módulo do nosso prontuário. Ele é muito parecido, essa tela inicial é muito parecida com os outros módulos, né? Desse lado esquerdo, a gente tem as senhas aguardando chamada, os pacientes de atendimento, e nessa região de baixo, a agenda desse profissional de saúde que está acessando o sistema, né? Nesse caso aqui, assim, para fins de testes, eu estou me logando como se fosse o adérito, né? Já que os pacientes foram encaminhados a ele. Então, vamos começar com o Jonatas aqui, ó. Vou apertar em cima desse lapisinho, ao lado do Jonatas, para chamar a senha. Então, ele desaparece dessa relação, fica apenas nessa da direita, agora com a situação aguardando atendimento. E aí eu aperto nesse lapisinho novamente para iniciar o atendimento. As outras opções aqui a gente vai ver depois quando estivermos falando desse módulo nos vídeos seguintes. Então vou iniciar a assistência de uma forma muito parecida com o módulo de assistência, né? Essa parte aqui de cima, essa região de cima diz respeito ao paciente que está sendo atendido e a parte de baixo diz respeito ao atendimento que está sendo realizado. Então, sempre com essa separação. Nós não vamos entrar em detalhes agora sobre esse módulo, mas vamos citar aqui apenas algumas coisas. Nessa aba de aferições, ó, a enfermagem, o médico, o dentista, o psicólogo, enfim, eles podem consultar quais as aferições que foram realizadas lá na área de assistência. Tá? Então, essa informação fica disponível aqui. Uma outra informação que fica disponível são as ocorrências. Então, você se lembra que a gente adicionou no vídeo passado essa ocorrência aqui, ó. Então, isso tudo fica documentado e o profissional de saúde tem acesso. E nessa opção de assistência, que é a opção de encaminhamento, né, a gente tem algumas informações. Então, a gente pode encaminhar esse paciente, né, de volta para assistência, ou para recepção, ou para o laboratório, ou a gente pode finalizar o atendimento aqui. A gente tem acesso também à anamnese que foi realizada lá pela área de assistência, e percebam que o profissional de saúde não consegue alterar essa informação, né, aquilo que a gente tinha comentado, de que aquele registro feito pela área de assistência é de gestão da área de assistência, assim como esse registro que é feito aqui no prontuário é de competência desse profissional que está utilizando o prontuário. Nesse lado direito aqui, deixa eu expandir aqui para ficar mais fácil de visualizar. Nesse lado direito a gente tem aqueles procedimentos que já foram realizados com esse paciente. Então a gente adicionou algumas coisas de teste aqui, ó. E tem essa possibilidade aqui em cima da gente, de que esse profissional ele possa solicitar certos procedimentos à área de assistência, à enfermagem, à área de saúde bucal. Então, vou fazer um exemplo aqui. Eu vou pedir para que a área de assistência faça algum procedimento. Ó. Favor colocar o paciente em repouso por 30 minutos.
enfim. Ele pode pedir uma outra coisa, uma medicação. Por favor, botar aqui Tilenol, 100 miligramas, enfim, mais algum comando aqui. Então, todos esses pedidos vão sendo documentados. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai devolver esse paciente lá para a assistência, para que a assistência possa fazer o registro a partir desse pedido que foi feito pelo médico, pelo doutor Adérito aqui no caso, tá? Então, vou encaminhar de volta esse paciente lá para a assistência. Então, ele já automaticamente já fecha aquele prontuário, né? Perceba que ele continua visível aqui para que o médico possa acompanhar esse atendimento. E vamos atender agora o Marciano. Vou escolher o nome do Marciano. Vou chamar a senha, né? Perceba que a gente apertando aqui nesse lápis ou apertando aqui, o efeito é o mesmo, tá? Vamos chamar a senha e vou iniciar o atendimento do Marciano. E aí vai buscar o prontuário do Marciano. Nessa aba de assistência, ó, novamente eu posso fazer algum tipo de pedido. Enfim. Enfim, algum comando aqui. E vamos encaminhar então esse paciente também para a área de assistência. Tá? Então perceba que os dois pacientes agora, ó, estão localizados na área de assistência. Vamos então retornar vamos retornar aqui ao módulo de assistência. Eu vou recarregar essa página aqui. Vamos perceber agora que os dois pacientes voltaram aqui para a área de assistência. A gente já sabe como é que a gente chama esses pacientes, né? A gente aperta nesse lapisinho, chama a senha, né? Aqui a gente inicia a assistência. Ele já vai chamar o prontuário. E vamos lá na área de procedimentos. Percebam que aqui tem aqueles procedimentos que foram solicitados pelo Dr. Adérito, né? E aí, olha, a gente pode fazer o registro, então, do que foi feito pela área de enfermagem, no caso aqui, para aquele pedido que foi feito pelo Dr. Adérito. Então, como é que a gente faz isso? A gente escolhe qual dos pedidos aqui que foi realizado. Vou escolher aqui a medicação. Aliás, os pedidos estão de cá, né? Ó. Aqui são aqueles procedimentos que a gente fez registro antes. Esses de cá que foram os pedidos pelo Dr. Adérito, né? Ele já diz aqui o que foi pedido e a gente consegue então associar algum procedimento a esse pedido. Então vou colocar aqui, ó, medicação oral. Foi ministrado medicamento conforme solicitado, sei lá. Vou salvar. E aí percebam que ele associa, ó, a esse pedido que foi realizado esse procedimento. Essa associação pode ser de um para um, ou a gente pode eventualmente associar outras coisas. Por exemplo, eu posso adicionar um segundo procedimento aqui, não sei. E se a gente salvar, ele vai associar, ó, a esse mesmo pedido que foi feito pelo Dr. Adérito, mais de um procedimento realizado, tá? Aqui é a mesma coisa. Se eu quero associar com esse procedimento, eu posso, por exemplo, fiz uma certa orientação de saúde aqui, ó, salvo esse procedimento, e vamos colocar aqui repouso, ó, tem um procedimento de repouso aqui. Então a gente consegue fazer esse registro aqui, tá certo?
provavelmente esse paciente vai ser encaminhado de volta para o doutor Adélio para que ele finalize o atendimento. Então, esse encaminhamento a gente faz aqui pela aba de assistência. Como a gente já viu, vou encaminhar para o Adélio aqui. No caso do Marciano, a mesma coisa, eu vou iniciar a assistência. Tem aqui aquele procedimento que foi solicitado. Então a gente pode colocar o registro daquilo que foi feito pela área de assistência aqui. Tá certo? Como esse paciente não havia passado pela área de assistência ainda, não havia esse campo de anamnese, ele não tinha sido preenchido ainda. Então a gente pode fazer esse registro agora. Salva, né? Sempre. Pode fazer as aferições, enfim, todas aquelas opções continuam disponíveis aqui, né? Vou botar aqui para a gente testar. E ao final a gente encaminha de volta para o Adélio. Vamos só falar de uma outra opção que o sistema permite também. Nesse caso do Marcelo, imagina que ele tivesse que ficar em repouso. Então existe um botão aqui de colocar em repouso, tá vendo? Vou apertar nele para a gente acompanhar o que acontece. Então veja que ele fecha aquele prontuário e diz, ó, nesse campo, nessa última coluna aqui, ó, repouso está como sim, tá vendo? Então ele é como se ele guardasse esse paciente para quando for retirado do repouso, a gente dá continuidade no atendimento. De dentro do nosso prontuário, se o adepto recarregar essa página, ele vai também receber essa informação. Ó. O Jonas a gente encaminhou para cá de volta, mas o Marciano está em repouso aqui, tá vendo? Então o médico tem essa informação do que está acontecendo lá na área de assistência. Quando esse período de repouso terminar, a gente edita novamente esse prontuário e lá na área de assistência tem a opção de retirar do repouso, tá vendo? Então a gente aperta aqui, ele vai sair do repouso. Se a gente for nessa aba de ocorrências, a gente consegue acompanhar o tempo que ele ficou em repouso. Ó. Foi colocado às 12h12 e foi retirado às 12h13. Quer dizer, então a gente tem todo esse andamento do que foi feito com o paciente, certo? Vamos encaminhar de volta para o adérito. E agora no adérito aqui eu vou apenas encerrar esses atendimentos, tá? Então o Jonas já está aqui aguardando, ó. Vou chamar a senha, eu vou acessar o prontuário. Para que a gente consiga encerrar esse atendimento, tem algumas informações que eu tenho que preencher. Isso a gente vai ver no vídeo seguinte, tá? Mas é o campo de anamnese, então sempre tem que ter sido feito algum tipo de registro no campo anamnese. E o CID, eu vou adicionar um CID aqui só para a gente poder salvar. Depois a gente explica como isso aqui funciona, tá? E aí, na aba de assistência, existe então disponível essa opção de finalizar o atendimento. Ó. Quando eu finalizo esse atendimento, ele consta agora como atendido. E se a gente consultar aqui na interface de assistência, ó, se eu desmarcar essa opção, passou pela assistência assim, ó, a gente vai ver, olha, ele tem que desmarcar os dois nesse caso aqui, ó. A gente vai ver que o Jonatas, ó, já está assim finalizado, essa assistência foi finalizada, no caso pelo Dr. Adélio. Eventualmente, quem vai finalizar essa assistência vai ser a enfermagem, né, se for o último local por onde o paciente passar. Então, isso depende das circunstâncias. Vamos fazer a mesma coisa com o Marciano agora. Vou chamar a senha. Iniciar ou acessar o prontuário. E colocar algum campo aqui na anamnese. Salvar.
lá no CID também, vou colocar um genérico aqui, ele já salvou aqui embaixo, ó. E vou finalizar o atendimento agora. Finalizar o atendimento. E aí então os dois constam como atendido, e na assistência, que se a gente recarregar a página, as duas assistências foram finalizadas, tá certo? Existe aqui também essa possibilidade de fazer o registro de um caso de urgência, de um paciente que acabou de chegar. Então esse registro desse pronto atendimento pode ser feito tanto pela recepção quanto pela assistência, tá? Isso depende da forma como cada unidade de saúde funciona. Então é isso, gente. A gente fica aqui nesse módulo de assistência e o vídeo seguinte, então, vai ser sobre o nosso prontuário, tá certo? Um abraço.